Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Direito e Saúde. Estamos aqui no segundo episódio com a doutora Mônica Matsu para falar sobre o acréscimo de 25% na aposentadoria. Quando e como se tem direito a esse acréscimo dentro do benefício? Doutora, muito bem-vinda novamente. Obrigada, doutoras. Então vamos continuar falando do benefício por incapacidade e da questão do acréscimo de 25%. O acréscimo de 25%, doutoras, é muito importante deixar claro que só tem direito a receber esse acréscimo pessoas que são aposentadas por invalidez. O que aconteceu foi o seguinte, quando esse acréscimo ele foi aprovado, a legislação desse acréscimo para as pessoas que são aposentadas por invalidez, todo mundo que aposentou em outra categoria, por exemplo, uma pessoa que aposentou por idade, mas ela também precisa do auxílio de terceiros para realizar suas atividades. Então, ela precisa de ajuda para trocar de roupa, ela precisa de ajuda para ir ao mercado, ela precisa de ajuda para atos da vida civil. O que aconteceu no judiciário? Todo mundo que aposentou em outra categoria, por uma questão de equidade, né, de isonomia, que é um dos princípios do direito previdenciário, começou a ingressar com ação pedindo um acréscimo também. E, em primeira instância, os juízes começaram a conceder, justamente por causa do princípio da isonomia, né? Afinal de contas, o artigo 5º diz que todos somos iguais perante a lei, na medida da sua desigualdade. E isso virou tema, foi parar no Supremo. E aí, o que aconteceu? No julgamento do Supremo Tribunal Federal, desse tema repetitivo, ele entendeu que a lei é específica em dizer que acréscimos de 25% para os aposentados é só no caso da concessão de aposentadoria por invalidez. Mas calma que, na verdade, na decisão do Supremo, na íntegra, ela diz o seguinte, que ela concorda que é uma questão de isonomia. Entretanto, tem que ser alterada a legislação. Então, existe projeto de lei já para essa alteração. Porque, vamos lá, doutoras, vamos contar com um aposentadinho aqui por idade. Então, aqui esse homem que aposentou com 65 anos, essa mulher que aposentou com 62 e foi acometido de uma doença que realmente, por exemplo, deixa acamado. E hoje recebe só um salário mínimo, E né? hoje recebe, né, um valor de benefício lá. Mas ele ficou muito doente, ele está acamado. Como essa pessoa consegue realizar as atividades? Como ela consegue ir para o mercado sozinha? Como ela consegue comprar roupas? Ela não consegue, ela está acamada. E aí vem o Supremo e diz o seguinte, eu concordo com o princípio da isonomia, entretanto, por uma disposição legislativa não posso conceder. Então, hoje o que existe é um projeto de lei para que esse acréscimo atinja a todos os aposentados, a todos os beneficiários. E no caso, só tem que ser aposentado. Quem tem o BPC, o assistencial, ele não consegue. BPC, infelizmente não, porque até foi o que a lei é específica, né? A lei é específica e, de novo, doutoras, conforme a gente falou no primeiro programa, o benefício assistencial, ele é um benefício de cunho assistencial. Quando a gente fala de regime geral de previdência, a gente fala de custeio. Contributivo, né? Contributivo. Então, assim, por exemplo, a ideia, quando a lei foi criada, foi a seguinte, hoje, eu e as doutoras e todo mundo na nossa faixa que está contribuindo paga a aposentadoria daqueles que estão aposentados. Entretanto, como nós contribuímos e vamos nos aposentar, a geração nova que vem e que vai continuar contribuindo, em tese, esse é o custeio da nossa aposentadoria. Então, o tripé da sustentabilidade fala que empregados, né, o empregado que trabalha lá, carteira assinada, vem descontado, empregadores que pagam também, né, a questão do INSS patronal, nós, contribuintes individuais, que exercemos uma atividade remunerada, e até os facultativos, que, por exemplo, o estagiário hoje é contribuinte facultativo, né, então a dona de casa é uma contribuinte facultativa, se perguntava muito isso, eu fui dona de casa a vida inteira, eu vou aposentar? Então, calma, vamos aposentar ou vamos receber benefício assistencial? Porque são duas categorias diferentes. A aposentadoria, ela só é possível quando realmente se tem a contribuição. O que acontecia antigamente é que o homem trabalhava, sustentava a casa e a mulher ficava o tempo todo dentro de casa, né? E aí ela achava que ela ia aposentar. Mas, na verdade, o que foi uma grande confusão de conceito, porque chegava com 65 anos, ela recebia o BPC, mas não é a aposentadoria. Tanto é que a grande diferença entre o BPC e a aposentadoria BPC pode ser cortado, BPC não tem 13º.
Então, a aposentadoria tem isso. Uma vez aposentado, ela é vitalícia. Você sempre vai receber aquela aposentadoria. Só será acessada se realmente o INSS indicar que houve uma fraude na concessão. Porque teve uma época que tinha muita gente que aposentava por invalidez de forma fraudulenta, né? Foram alguns casos, né? Uma época tensa, né? Esquemas entre advogados, servidores, né? E médicos, peritos que foram afastados. Inclusive, aqui na nossa cidade aconteceu muito, né? Mas em tese, a aposentadoria ela é vitalícia. Já o BPC-Loas, não. Ele pode ser cessado. Doutora, e falando do adicional ali de 25%, né? Ele é automático, vamos supor, né? Ou a pessoa tem que pedir ao INSS? Vamos lá, doutoras. Nada no INSS é automático. Inclusive, umas 2 semanas atrás, engraçado, porque apareceu uma senhorinha no escritório e ela falou assim, doutora, eu fiz 62 anos, mas já faz assim uns 3 meses que eu tô esperando. Daí eu falei assim, mas tá esperando? Ela, não, eu tô esperando minha aposentadoria. Daí eu falei assim, meu amor, tem que requerer, não é só fazer idade. Né? O INSS não vai pagar por conta própria. O INSS não vai. Gente, menina, assim, sempre, doutoras, né? Com a gente pedindo, já é difícil eles darem. Às vezes já tem que ir pro judicial, né? Agora você imagina se não pedir, ela fala assim, mas doutora, eu achei que era só fazer aniversário. Querida, né? Mas infelizmente não é assim. Então a questão do acréscimo de 25%, doutoras, ele tem que ser requerido. Mas uma coisa boa, que por exemplo, se essa pessoa... esse aposentado por invalidez, de repente precisa desse acréscimo, a gente não tem que pedir obrigatoriamente no INSS primeiro. Bacana. Já pode fazer no judicial. Pode fazer direto no judicial. Tendo um atestado médico dizendo que aquela pessoa, ela precisa de ajuda de terceiros, direto no judicial. E isso é ótimo. Até porque a gente falou no primeiro episódio, né, doutora? Essa questão do judicial ser bem mais rápido e especializado na parte de analisar a doença, né? Exatamente, doutoras. E o que acontece às vezes? Normalmente, quando esse aposentado precisa do acréscimo, ele tá acamado. Hoje, no INSS, a gente sabe que por mais que a gente peça a perícia em loco, ela não acontece. O que acontece na prática? A pessoa não consegue comparecer e tem um benefício indeferido. O que a gente faz? A gente tem que reverter no judicial. E no judicial, nós conseguimos, então, que esse acamado, essa pessoa que não consegue se deslocar, porque tem gente que não consegue mesmo se deslocar. Aí, no judicial, em tendo o atestado que comprove, em peticionando ao juiz e explicando, a gente consegue a perícia em loco. Então, vai um assistente social e o médico para fazer análise daquele aposentado. Até no local do acamado, da pessoa doente, né? Exatamente, doutoras, exatamente. E isso demora muito, doutora, para conseguir? Doutora, assim, ó, em tese, 2 a 3 meses pra gente ter a data da perícia. Em loco, vamos estender aí para uns 6 meses, tá? Porque tem a questão de agenda, tem né? a questão da disponibilidade daquele perito em ir até o local que aquela pessoa está. Mas assim, vamos falar aí de 6 meses em que, em se tratando de INSS, é extremamente rápido, né? Porque a gente sabe que o INSS não faz. Inclusive, teve pessoas que fizeram esse pedido do acréscimo de 25% administrativamente. Entrou com o judicial, saiu a decisão do judicial e a administrativa ainda estava lá em análise. E a pessoa consegue esses atrasados? Porque é a dúvida de muitas pessoas, né? Verdade. Como que recebe, consegue, foi concedido. E o atrasado, né, doutora, da dúvida que a gente tem dos clientes é o seguinte, eu fiz a solicitação do adicional de 25% agora em 2025. Mas o meu primeiro laudo, né, médico da incapacidade veio lá de 2022. Né? E eu já precisava de auxílio nessa época, de terceiro. Ela vai conseguir desde 2022? Ela não vai conseguir, doutoras, porque assim, ó, em tese, não é o INSS, a gente sempre vai trabalhar com a ideia de pretensão resistida. Então, na verdade, de 2022 a 2025, que ela tinha o laudo, não conseguia, mas ela não foi até o órgão solicitar, igual a doutora Júlia trouxe. A gente precisa realmente do protocolo, dessa solicitação, porque senão, na contestação, o INSS fala o seguinte, não é que eu te disse não, é que você não me pediu. Então, não tenho pretensão resistida. Até a questão do auxílio-doença, muita gente me pergunta assim, ó, doutora, mas está em análise, eu posso já pedir direto no judicial? Não pode, porque temos pretensão, temos uma pretensão na primeira negativa, exatamente. Né? O que a gente pode fazer? A gente pode impetrar mandado de segurança. Para agilizar. Para agilizar e o INSS dar o não. Aí a gente consegue. Mas ir direto para o judicial falar, estou aqui há 3 meses esperando e não consegui, não adianta. Não tem pretensão resistida, não temos o não do INSS, que é muito importante. Inclusive, teve uma época, doutoras, agora até eu vou perguntar, né? Teve uma época que a gente também tem clientes que chegam precisando de medicamento de alto custo. Sim. E aí o que acontecia é que a municipalidade não dava o não. Né? Daí eu não sei como funciona para vocês, mas para nós no INSS é só com o não.
Na área da saúde, né, doutora, a gente tem algumas ressalvas, né? A gente tem essa questão de ter a negativa expressa em determinados casos, mas a gente também consegue configurar o que chama de negativa tácita, que é o seguinte: a gente comprova a condição de saúde da pessoa no processo, né, demonstrando que ela tem a patologia, que ela precisa daquele medicamento, daquele tratamento, que ela já solicitou para o órgão municipal, né? Que ela já solicitou no SUS, por exemplo, a concessão da medicação. E no SUS é o principal cenário que a gente tem, é esse. Não existe negativa. Exatamente. Você vai no teu posto de saúde, você vai na Secretaria de Saúde do teu município, você faz o pedido. Mas a negativa ou o retorno de conceder ou não, ela nunca chega. Não chega, né? exatamente. E na área da saúde, nos processos da saúde, a gente consegue demonstrar isso. Que em tal data, já desde tanto tempo, a pessoa fez a solicitação, né? E não teve a negativa. Então, configura-se negativa tácita pelo lapso temporal que passou e ela não teve qualquer retorno. A gente tem que sempre ter... É muito importante frisar, porque às vezes o pessoal de casa acha que só basta ali... o SUS não vai me responder. Ainda que ele não responda, que é muito comum, tem possibilidade. Que ter esse pedido administrativo. Tem que constar lá. A gente tem que ter um protocolo, alguma forma de demonstrar, olha, não tive a negativa, que foi mas solicitado, né? Solicitei. Então, e temos diversas pedir. formas, né, doutora Lana? Tem municípios pequenos, por exemplo, que é ao nosso ao redor, que é o que acontece muito, né? A pessoa vai, então, no posto de saúde, faz a solicitação do tratamento, da medicação, de alto custo, e o posto de saúde não dá nenhum requerimento, nenhum documento de que ela solicitou. Né? Um protocolo ali, né? Não entrega. Fica só no boca a boca. Ali. Fica só naquele, não, pode deixar aqui que a gente vai encaminhar internamente no sistema. Mas aí tu não sabe se a pessoa encaminhou, não encaminhou, né? Então tem, sim, essa falha. Mas tem que né? ter o protocolo. Mas tem que ter. E aí o que a gente faz, né? E o que a gente faz para os clientes e também orienta, né? A gente pode mandar e-mail para a Secretaria de Saúde, fazer um protocolo direto na Secretaria de Saúde, porque por mais que o município seja pequeno, ele tem que ter a Secretaria de Saúde. Então faz um protocolo físico na Secretaria de Saúde e exija o protocolo escrito. É um direito da pessoa, né? Ela tem que saber como que está. Porque, assim, qual é a nossa grande demanda hoje no SUS? Que tão poucas pessoas são inseridas na fila. Sim. Por esquecimento, por alguma coisa assim. Porque justamente acontece essas duas falhas. Da pessoa que responsável não inseri-la e da outra pessoa que está do outro lado da moeda também não solicitar como que está o andamento. E eu pergunto isso, doutoras, até porque, por uma curiosidade mesmo, porque em 2017, o meu filho, o Pedro, ele teve indicação de medicamento de alto custo depois de ter um tumor no cérebro. E eu lembro que, eu na época, eu não sei como eu consegui isso, doutoras, porque não é a minha área, mas enfim, sabem que mãe sempre dá um jeito, né? Mãe dá um jeito. Meu filho, ele brincava, ele falava assim, mãe, é muito engraçado, porque quando você fica peticionando pro meu processo, parece que você quer bater no juiz. É quase isso. É quase isso. Mas eu lembro que a minha maior dificuldade na época, e eu não tinha entendimento, porque não sou especialista nessa área, mas eu lembro que eu fui várias vezes na secretaria e ninguém me dava nada. E aí eu não tinha um não. Até que um dia eu encontrei uma moça... E nem o protocolo, né? Não, nada, doutoras, nada. E aí eu lembro que um dia eu encontrei uma moça, eu falei assim, moça, eu só saio daqui a hora que você me dá um documento dizendo que não está sendo dada essa medicação, porque era um medicamento de alto custo mesmo. Então ela falou assim, eu posso te dar uma declaração? Eu falei, ótimo. Qualquer coisa. Uma declaração de que eu vim aqui, solicitei e não está sendo cedido esse medicamento. Perfeito. Ela me deu, com aquilo lá eu juntei nos autos e assim, doutoras... E foi achada, possivelmente, né, doutora? Provavelmente. Eu confesso, doutoras, que eu não me lembro muito dessa época, porque foi numa época muito nebulosa, conturbada, assim, né? Tumor no cérebro, porque quando você escuta essa palavra, tumor, a verdade é que... Ainda mais um filho, né, doutora? E um filho pequeno. Tu quer resolver. Se eu falar assim, doutoras, assim, doutora Alana, eu lembro como é que eu fui, eu não lembro. Sim. Eu não lembro. E nesse caso ali, doutora, então, né, não só... E você já era advogada, já tinha o conhecimento, né? Então, pensa as pessoas que a gente fala da sociedade, pessoas comuns que sequer têm contato com o direito, né? Sim. Então, tem essa possibilidade, sim, de enviar um e-mail para a Secretaria da Saúde, ir pessoalmente e exigir. Fui pessoalmente várias vezes... Exigir, a Secretaria de Saúde não forneceu nenhum protocolo. Envia um e-mail. Todo município tem site da prefeitura. Lá tem os portais de ouvidoria ou saque. Pode ser por lá também.
Enfim, várias formas escritas dessa comunicação. E é importantíssimo isso, porque eu lembrei agora de outro episódio, doutoras, que eu preciso compartilhar isso com vocês, a Unimed. Porque o que aconteceu? Nós descobrimos o tumor do Pedro literalmente por acaso. Porque ele nunca tinha tido dor de cabeça, ele nunca tinha tido nada. E o tumor dele estava gigante dentro da hipófise. Então, quando a gente descobriu o tumor, que na verdade foi porque ele não teve a curva de crescimento, a médica falou assim, olha, eu preciso fazer essa cirurgia no cérebro dele urgente, né? E aí eu lembro, doutoras, que a Unimed não liberava o centro cirúrgico. A Unimed simplesmente não liberava o centro cirúrgico por uma cirurgia para um menor que era de extrema urgência. Por quê? Porque o tumor estava crescendo, né? Então, o maior risco que a gente correu foi que ele perdesse campo de visão. E aí eu lembro que naquela época, de novo, doutores, eu não lembro muita coisa e também não sou especialista na área. Mas eu lembro que a Unimed toda a vida assim, ó, o protocolo está aberto, o protocolo está aberto, o protocolo... Teve um dia que eu me desbanquei daqui na Unimed, da nossa cidade aqui em Blumenau. Eu bati na porta e falei assim, eu só saio daqui quando eu tiver uma resposta. E aí movimenta assim, todo mundo, não, né? Mas aí foi muito engraçado, doutoras, porque eu falei assim, eu quero falar com o jurídico de vocês. Eles não dão acesso pra gente falar pro jurídico. Não. Né? Aí, o que aconteceu? Aí a mãe, né? Aí a mãe chegou, daí me sai, perdão, gente, é uma brincadeira, mas me sai o estagiário e fala assim, todo engravatado da Unimed, e fala assim, eu vou atender a senhora. Daí eu falei pra ele, assim, você é o estagiário, né? Daí ele falou assim, sou. Eu falei, ótimo. Então, assim, você vai deixar um aviso, que se hoje, até 6 horas da tarde, vocês não liberarem o centro cirúrgico do meu filho, eu vou protocolar uma cautelar. Uma cautelar, liminar, né, doutora? Né? Uhum. Eu nem sabia o nome. Enfim, as doutoras que são... Se naquela época as doutoras... Mas eles entenderam. Eles entenderam Eu só sei, doutoras, que foi o tempo de eu sair da Ponta Aguda e chegar na minha casa. Liberado. Eles liberaram o centro cirúrgico do meu filho. Então é outra coisa assim, que é absurdo quanto a gente pena. Tem prazos, assim, né? O que muita gente não sabe é que essa análise, que é o protocolo em aberto, tanto planos de saúde, tem que respeitar os prazos estabelecidos pela ANS. Principalmente o plano de saúde, né, doutora? Porque não tem assim, ficar ali meses, semanas, tem dias. Se são casos de urgência, é imediato. E entende-se de imediato até 24 horas. Isso. Se for exames, consultas mais simples, 7 dias. E especializados, 21. Mas, doutora, e assim, doutora, a gente frisa isso, essa questão da liberação em casos urgentes até 24 horas, né? No caso do filho da doutora, infelizmente teve acometimento da doença de um dia para o outro, não tinha como prever, né? Mas essa assistência do plano de saúde tem que ser autorizada também, por exemplo, em casos de carência, contrato de carência ou que tenha nas cláusulas doença pré-existente. Vamos supor, um paciente com cardiopatia grave. Ele já teve episódios cardíacos anteriores, né, infarto, e fez um plano de saúde e informou adequadamente, tem que informar no plano de saúde as doenças pré-existentes que você já teve, para depois essa ausência de informação não refletir contra você ao entendimento de uma má-fé no momento da contratação do plano. Então, a gente sempre orienta isso, né? Uma omissão, e aí automaticamente vem a má-fé, né? Ele informou adequadamente que tinha a doença pré-existente, óbvio, que o plano de saúde fez para economizar dinheiro, coloca a carência, né, por doença pré-existente de 24 meses. Exatamente. Ele contratou o plano, né, doutora Lana, em janeiro, e em final de fevereiro ele teve um novo episódio cardíaco. Ele estava estabilizado, né? Ele tava na tudo contratação, certo, ele estava estabilizado. Então, ele teve esse novo episódio e ele recorreu ao nosso escritório com essa argumentação. Eu preciso fazer o procedimento que inicialmente é em torno de R$100 mil, e o meu plano está na carência. Tem algo que eu possa fazer, né? Então, a gente tem essa possibilidade, né, doutora? Que você vai explicar melhor nesses casos, né? A gente consegue reverter isso judicialmente, porque assim, como a doutora Juliana pontuou, tem que estar constando dentro do plano de saúde essa questão que você tinha essa doença na contratação, porque senão pode caracterizar omissão. Com isso, a gente consegue demonstrar para o juiz, olha, ele foi verdadeiro com o plano, ele falou que ele estava adoecido, falou que estava com problema, só que naquele momento a doença estava estabilizada. E aí, em um determinado período, dentro desses 24 meses, teve o surto ali, né, talvez algum quadro de urgência, e isso quando entra com a urgência, a carência da urgência é 24 horas para qualquer plano. Isso quebra as cláusulas contratuais inicialmente. De CTP, que a gente fala que são as cláusulas temporárias parciais. Então, o que acontece? Aí, nesse ponto, né, você já passou a sua carência de 24 horas e o plano tem que te atender na urgência. Então, não existe, porque tem uma doença pré-existente, uma condição pré-existente. Se você está em um quadro de urgência, o plano tem que ceder.
E na prática, doutora, os absurdos que a gente vê é o seguinte: nessas condições, o paciente ouve do plano de saúde o seguinte, na porta do hospital, quando ele pede a internação: a sua internação foi negada e você precisa ir para o SUS. Olha você só. precisa ir para o hospital do SUS. E assim, ó, o paciente desesperado, a gente recebeu também esses dias uma criança com meningite. O hospital negou a internação porque o plano não autorizou. E o plano de saúde falou: mãe, leve o seu filho para a fila do SUS. Sendo que ela pagava a mensalidade, pagava o plano de saúde em dia. Quando não cobra calção também, né, doutora Juliana? Quando não cobra calção para internação, né? E nesse caso a gente também consegue quebrar a carência, né? É muito engraçado. Agora eu lembrei de uma coisa muito importante de falar também. A respeito do auxílio doença, porque, por exemplo, doutoras, foi como a gente explicou, né? Quando a gente contribui para o INSS, a gente está ali segurado. Daí a gente falou do reingresso. Existem algumas hipóteses no reingresso, por exemplo, doutora, que também não é cobrada a carência mínima, mas principalmente, igualzinho é no direito médico, quando aquela pessoa voltou a contribuir para o INSS, né? E aí ela tem o agravamento. Quando ela tem o agravamento daquela doença que ela já era portadora, mas que ela não precisa cumprir carência. A lei é específica em falar em casos de agravamento da doença, aí essa pessoa não precisa contribuir. Por exemplo, tinha uma cliente nossa que ela teve câncer, daí ela tratou, estava estável. Estava em remissão. Estava em remissão. Isso, exatamente, doutora. E aí ela voltou a contribuir por INSS e tal. 3 meses depois, ela teve problemas, né? Voltou, enfim, o tumor, o câncer, né? E ela precisou se afastar. E o INSS alegou exatamente isso. Ela não tem qualidade de segurado, mas ela teve o agravamento. Então, daí ela tem direito de receber. E nesse caso do agravamento, doutora, é muito importante trazer isso, porque a maioria não sabe, né? Vamos supor assim, a pessoa tem ali o agravamento da doença hoje, só que anteriormente ela já tinha, vamos supor, que episódios dessa doença no dia a dia, só que não chegou a ter um primeiro afastamento lá atrás. Mesmo assim, é possível ou não? Não impede dela receber de forma alguma, porque o agravamento é nesse tempo presente. Certo. Então, se ela voltou a contribuir, tá 3 mesinhos lá contribuindo, ainda não cumpriu a carência mínima que precisava para reingressar, mas aí ela sai dessa remissão, desse quadro de remissão, e tem realmente a questão da incapacidade. Independente dela ter recebido o benefício antes ou não, entenda essa palavra que a gente usa no direito médico e vai trazer para o previdenciário: agravamento. Ela teve a piora. Ela inesperado, teve... né? A Exatamente. Não tava... Exatamente, porque como a doutora Lana disse, essa pessoa muitas vezes nem quer ter que receber o benefício. Ela queria poder estar trabalhando, mas ela não tem condição, porque teve o agravamento. Aí não precisa de carência. Aí tem a dispensa de carência no previdenciário. Doutora Mônica, já como a senhora pontuou ali sobre a questão do seu filho, que teve que morrer ali... No caso de uma mãe que ela precisa se ausentar das atividades, seja ela autônoma ou seja ela carteira assinada, ela consegue algum benefício, algum Principalmente percentual? Autônoma, né, doutora? Principalmente autônoma, assim. Eu tenho que deixar as minhas atividades para cuidar do meu filho. Como que a gente consegue ajudar essa mãe? Na questão do previdenciário, a gente não consegue o afastamento para ter que ajudar a cuidar. Infelizmente, Entendi. Porque no previdenciário o benefício ele é extremamente pessoal. É só quando aquele segurado está incapaz que a gente vai conseguir o benefício. E a gente tem a possibilidade nesse gancho, né, doutora, de conseguir algum benefício que seja até o BPC Loas para a criança, para vamos supor, a camada. Não tem nenhuma contribuição. Sim, porque aí o BPC não precisa, né? Exatamente. Aí a gente consegue o BPC para o filho, para o menor. Aí a gente consegue. Perfeito. Mas em favor da mãe, não. Porque em casos de previdenciário e assistencial, os benefícios são unipessoal. É só para aquela pessoa que realmente é contribuinte. Perfeito. E assim, mesmo que a mãe ali esteja trabalhando, ela não vai conseguir esse afastamento do trabalho, Não vai né? conseguir o afastamento. Na Porque maioria é das personalíssimo vezes, que a gente fala, exatamente, doutoras. Na maioria das vezes, essa mãe acaba tendo que pedir demissão mesmo e sair do trabalho para conseguir acompanhar. E é importante, então, que ela receba o BPC Loas em favor da criança. Que pelo menos ajuda, né? Às vezes não era a renda que recebia, mas também não fica zerada, Não fica totalmente desassistido, né, doutoras? Sim. Exatamente. Doutora, outro ponto. Quando a mãe, assim, digamos assim, a criança tá ali, né, com o BPC, quais são os critérios que ela pode vir a sofrer para cortar esse benefício? Normalmente, o que acontece na prática, doutora? A gente hoje fala muito da questão do INSS cortar o benefício quando, por exemplo, essa mãe abriu uma MEI.
Porque daí hoje, na verdade, o que acontece é que a gente tem uma super receita. Todos os dados da Receita Federal, elas estão interligadas. O que acontece? Às vezes essa mãe abre uma MEI para, por exemplo, a gente teve um caso de uma mãezinha que ela começou a fazer artesanato para ajudar na renda da casa. Ou costurar em casa, né? Ou qualquer coisinha, atividade. E aí ela foi na Praça do Cidadão e, enfim, ela abriu uma MEI. O simples fato de abrir a MEI causou a cessação do benefício. É automático. Porque é automático. Que teria uma não é que ela não né? tenha direito. Ela pode ter aquela rendinha, se for só de um salário mínimo, muitas vezes não vai impactar. Mas por falta de informação, ela foi lá e abriu o MEI. Automaticamente registrou aqui e cortou aqui. Né? Somente a abertura do mês, sem nenhuma movimentação. As informações se cruzam. Porque, na verdade, quando você abre o MEI, você declara que você está tendo um salário mínimo por mês. Né? Tanto que a contribuiçãozinha que paga de R$60 é os 5% sobre o salário mínimo. Né? Então, é importante que ela esteja bem informada antes de fazer essa abertura do MEI, porque às vezes pode prejudicar. Não é que ela não tenha direito, a gente vai recorrer judicialmente para ter restabelecido. Mas até isso acontecer. Então, hoje, a gente fala muito dessa questão de cessar o benefício por cruzar alguns dados, né? A Receita vai lá e automaticamente... Eu falo sempre assim, ó, doutoras, é muito fácil o INSS cortar benefício. E às vezes por uma questão de pente fino mesmo, o INSS vem e fala assim, vão ser cortados os benefícios. O que acontece nas operações pente fino, doutoras? Todos os auxílios por incapacidade são julgados. Então é aposentadoria por invalidez, é auxílio doença e BPC-LOAS. O INSS vem e corta uma leva. Nossa. Principalmente pessoas que estão há mais de 2 anos recebendo benefício. E aí, a lógica mais ou menos utilizada é, se tiver direito, vai correr atrás de restabelecer, que é o que acontece. E nesse caso, a pessoa entra judicial, não precisa recorrer para o INSS mesmo. Não precisa recorrer, doutora, direto judicial. Teve pente fino, cessou, a gente já consegue direto ir direto para o judicial. E ganha os atrasados? Ganha os atrasados de quando foi cessado. E como que está sendo pago esses atrasados, doutora? Doutora, sempre por RPV. Dentro do processo, dentro do processo mesmo, vem o valor depositado em favor daquele segurado. Se for a criança, vem no nome da criança. Se for um aposentado, vem no nome do aposentado, no nome da pessoa. Aí, então, o próprio tribunal, ganhando o processo, normalmente, se for RPV, que é a requisição de pequeno valor, no máximo em 3 meses ele recebe esse valor. E esse valor do RPV, né, doutora? O cliente tem que pegar o documento do RPV e ir presencialmente no banco, sacar ou é automático na conta? Nada automático, doutoras. Nada automático. Só pra cortar. Pra cortar é rapidinho. Mas pra restabelecer não é automático. Aí hoje a gente consegue indicar conta nos autos para que seja transferido, mas é mais demorado também. Por exemplo, porque que acontece com esse pessoal que teve o benefício cessado? Eles estão sem dinheiro. Então eles precisam. Se quer a liberação mais rápida, tem que pegar o RPV e ir pro banco. E saindo o RPV, por exemplo, foi expedido o RPV lá nos autos, físico. Imprimindo aquele RPV, ainda que não tenha transcorrido 1 mês, 2 meses, 3 meses, é possível pegar e sacar no banco presencial. Saca direto no banco presencialmente. Não precisa ficar esperando a transação ali bancária. Não precisa, doutoras. Pode sacar diretamente com a guia. E vinculando o BPC-LOAS ainda, né, doutora Mônica? Tem uma lei específica que menciona quais doenças e condições específicas que fazem jus ao BPC-LOAS? Na verdade, o BPC-LOAS é a mesma questão. O que existe é uma portaria interministerial que fala de algumas doenças que dão direito ao BPC-LOAS. Mas assim, ela não é taxativa, né? Então, existem algumas doenças que, por exemplo, enquadrariam, mas nada funciona no automático. Vamos falar, por exemplo, da fibromialgia, que é uma doença muito falada, né? A lei diz que deveria ser mais fácil para as portadoras de fibromialgia ter acesso ao BPC. Na prática, é uma portaria interministerial, mas que não funciona. E aí entra o judicial. Entra a judicial. A portaria elenca algumas doenças que, em tese, dariam direitos, mas, infelizmente, não é assim que tem acontecido na prática. Doutora Mônica, chegamos ao final de mais um episódio. A gente agradece imensamente a presença da doutora. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um papo muito leve e gostoso. E você aí de casa, não perca também o nosso próximo episódio de Direito e Saúde. Nos acompanhe.